Butão, Brasil e Bangladesh. O que esses países têm em comum a não ser começar com a letra B? Olá a todos, aqui é Viviane Maurício, do canal Divulgando o Brasil, e hoje nós vamos falar sobre o amor e a dor e o drama do nosso sistema eletrônico, sistema de voto eletrônico. Eu vou começar pedindo desculpas, como eu já disse para vocês previamente. A tecnologia não é meu forte, então eu preparei aqui o meu telepronto, que na verdade não é. Quando a gente não tem tecnologia, a gente tem fé e a mão, né? E as mãos para poder trabalhar. Então eu vou mandar inclusive para vocês ali depois fotos dos bastidores, né? Eu fiz um outro vídeo apresentando. Mas então, Viviane Maurício do canal Divulgando o Brasil, muito obrigada por estar aqui. E eu vou tentar pedir desculpas também, porque as minhas anotações estão ali, então eu vou estar olhando here and there, aqui e lá. E vou tentar fazer isso aqui apenas numa gravação, que eu ainda não sei editar. Pode uma coisa dessas. Obrigada por assistir. Então, meus queridos, obrigado por estarem aqui. Sistema eletrônico eleitoral no Brasil, o amor e a dor e o drama desse sistema. Então, como eu disse no começo, Botão, Brasil e Bangladesh são os únicos países no mundo que têm o nosso sistema eletrônico que nós temos hoje no Brasil. Viviane, outros países também têm, como a grande mídia divulga, outros países também têm o sistema eletrônico de votos. Mas qual a diferença desse nosso sistema para o sistema que está ocorrendo em outros países? Desde 1996 foi a primeira vez que nós tivemos este voto eletrônico, então já se passaram 26 anos e o mesmo sistema que nós tínhamos 26 anos atrás é o mesmo que nós temos hoje. E outros países evoluíram. Hoje existem países que você vota eletronicamente, você vai na impressora, checa você secretamente, checa se seu voto está ok, de acordo com o que você apertou. Aquilo é printado, desculpa, esqueci a palavra em português agora, né? Ele é printado, já vou lembrar. E vai para uma urna em que ninguém tem acesso. Então, o que é que nós queremos do sistema eletrônico que nós temos hoje? Este upgrade, esta atualização. Ok? Só que eu tenho que parar aqui um pouquinho, e como você sabe, se você participa de alguns canais, eu tenho que parar de novo e pedir desculpas. Eu moro aqui numa avenida movimentada, eu acho que deve estar passando um avião lá na frente, então eu moro do lado do Corpo de Bombeiros, então de vez em quando vai acontecer isso. Mil desculpas, mas é agentes como agentes trabalhando, né? Então vejam, democracia hoje em dia é algo que está sendo questionado, está sendo limitado até um pouquinho mais. Então, se você não é da mídia convencional, você não é permitido, você não tem permissão de falar sobre determinados assuntos. Então, hoje, questionar, arguir, perguntar, nós estamos quase que não permitidos, estamos não autorizados a falar qualquer coisa. Então, se você fala, nós tivemos várias vezes pessoas indo à rua em verde e amarelo, vozinhas, tias do Zap, famílias, bebês, crianças, em verde e amarelo, multidões, indo às ruas pedindo determinadas coisas, e a mídia convencional fala que são atos antidemocráticos. Então, se você perguntar, se você questionar, se você arguir, é antidemocrático, sendo que nós vivemos, teoricamente, num país democrático, que a cada dia essas limitações estão sendo maiores, você há de convir comigo, e as coisas estão mudando, infelizmente, para pior. Nós temos, ontem mesmo, eu vi uma reportagem em que o Fachin aparecia dizendo: qualquer um que questionar o nosso sistema eleitoral isso é antidemocrático, isso não é permitido. Então, antidemocrático é você perguntar e questionar. Então, como eu disse para vocês, as opiniões têm divergido, existem alguma classe de pessoas, uns que sabem o que está acontecendo e confiam, os que sabem o que está acontecendo e não confiam, e aqueles que estão totalmente
à margem, estão totalmente fora, têm as suas preocupações ou falta de informação, né? Eu sou do tempo em que havia esse dizer, nesse ditado, que religião, política e futebol a gente não discute. Só que, graças a Deus, eu vejo assim, política hoje está sendo algum dos assuntos, está sendo algum dos hits, alguns dos assuntos mais discutidos, mas os brasileiros têm encontrado este prazer em participar mais da política. Então, antes nós não tínhamos acesso à informação, não tínhamos internet, tínhamos apenas a TV fechada e que ela ali se apresentava como a única verdade. Lembrando aqui, abrindo parênteses, que eu tenho outros vídeos que eu fiz, que eu andei, não vídeos que eu propriamente não fiz, eu tenho ali sobre o preço da gasolina, o próprio Bolsonaro, são vídeos que eu também quero fazer, mas como eu vi ali, eu achei muito interessante para poder acelerar o processo, como eu também tenho outro trabalho, então às vezes o tempo não dá pra gente fazer tudo que a gente quer. Então eu tenho vídeo lá sobre o legado do PT, uma reportagem que a Veja fez ainda em 2014, dizendo, né, quem herdasse o governo, quem ganhasse as eleições na época ainda que a Dilma estava tentando a reeleição junto com a Aécio, dizendo o Brasil está assim, quem ganhar as eleições vai herdar este tipo de país com esta economia, está lá, sobre o preço do petróleo, sobre algo muito interessante que eu ainda quero conversar com vocês, quem manda no Brasil? Será que o presidente, é tudo culpa do presidente? Que papel que tem a Câmara, desculpe, que tem o Senado, que tem a Câmara dos Deputados, que papel é esse das pessoas que fazem as leis? Então, quem é que manda? Quem faz a lei, quem veta projetos, quando projetos são propostos e eles decidem se essa proposta do governo, que seja de quem deles mesmos, vai ser discutida ou não, se a voz do povo vai ser discutida ou não, quem é que tem voz? Quem é que tem condições de dizer, não, isso vai ser votado, isso não vai ser votado? Quem é que realmente segue? Quem é que governa o país? A Câmara, o Senado ou o presidente? E tem um vídeo lá explicando isso, eu ainda quero fazer com palavras talvez um pouco mais simples, mas o vídeo está lá e eu gostaria muito que você assistisse. Por favor, me ajude a divulgar este canal e nós vamos voltar nesse assunto daqui um pouquinho. Então, como eu disse para vocês, questionar, perguntar, arguir, hoje são considerados atos antidemocráticos. Então, antigamente, o que o brasileiro gostava? Nós gostávamos de nádegas, gostávamos de seios, gostávamos de samba, gostamos ainda de sertanejo. Mas, como eu disse para vocês há minutos atrás, graças a Deus isso tem mudado e o brasileiro tem estado mais participante deste novo assunto que é política. E todos nós sabemos que conhecimento é poder. Se você conhece, se você sabe o que está acontecendo, você tem mais poder, você tem mais poder de ação, de opinião, você pode agir melhor. E a quem interessa, quem é que está interessado que você, cidadão comum, tenha conhecimento, tenha independência e que adquira com esse conhecimento armas para poder lutar contra o sistema? Ninguém quer. Algumas pessoas querem, outras não. Então, começando aí um breve histórico, né? Desde 2014, como é que está a nossa política hoje, como é que está o nosso sistema eleitoral hoje. Então, se você é desse tempo ainda, vai recordar comigo que em 2014, quando houve as eleições entre Aécio e a Dilma ganhou. Só que, na verdade, o Aécio não concordou muito com o resultado das eleições. Então, o que ele fez? Ele pediu uma auditoria, pediu uma recontagem dos votos. Em outubro de 2014, depois que passaram as eleições, ele falou, eu não concordo, não confio, vamos fazer uma recontagem. Um ano depois, outubro de 2015, o TSE veio falando, olha, não foi comprovado que houve fraude. Também não podemos dizer que o sistema é
auditável, ou seja, temos o sistema auditável que você não pode alegar ou não que houve fraudes ou não. Mais tarde, em outras ocasiões, também a Polícia Federal, o próprio TSE convidou, ainda em 2016, convidou a Polícia Federal para poder fazer uma verificação, uma audição, e uma vez mais foi comprovado que não poderia fazer uma audição, não poderia auditar, não poderia recontar esses votos. E o que eles sugeriram na época? Sugere-se que tenha um sistema também de votos impressos, de voto no papel, para que, se houver alguma necessidade, nós possamos, os partidos ou o cidadão comum, possa pedir essa audição. Lembrando que a nossa Constituição fala que a nossa eleição, ela é digna de, ou seja, o cidadão comum pode escrutinar. O que é isso? Ela é digna de escrutínio, quer dizer, de averiguação, de questionamento, de recontagem. Pedindo perdão para você que tem muito tempo que eu estou fora do Brasil, então muitas vezes algumas palavras eu vou esquecer aqui. Por exemplo, escrutínio, eu queria elaborar um pouquinho mais, mas é mais ou menos isso. Você não pode checar, você não pode esmiuçar, você não pode questionar, você não tem como, no caso do voto, você não pode recontar, não pode entender. O que eles alegam? O sistema eleitoral é algo que deveria ser tão simples que qualquer cidadão comum pudesse entender o que está acontecendo. O que acontece hoje? O nerd da tecnologia explica isso para outro nerd da tecnologia, eles se entendem, mas nós, cidadãos comuns, não entendemos o trânsito, o trâmite, esta viagem deste voto na urna eletrônica até Brasília, ali no TSE. Nós não entendemos isso. E o pior que tudo, nós não podemos questionar isso. Então, em 2014, houve esta eleição, onde Aécio perdeu, mas pediu a recontagem, e foi dito, olha, não houve fraude. Podemos afirmar, não houve fraude. Também não podemos afirmar que o sistema é confiável, ou seja, que é um sistema auditável. Em 2015, a Câmara Federal passou ali uma lei, né, uma proposta, né, que foi aprovada de lei, que o voto fosse impresso. Só que Dilma vetou, falou não vai acontecer. E em alguns momentos, o próprio TSE, se não me engano, em 2016, o próprio TSE falou, nós não temos dinheiro, e as eleições seriam em 2018, né? Nós não temos dinheiro, não vai ficar muito caro, e argumentaram uma série de coisas dizendo que não pode. O próprio TSE, juntamente com a Suprema Corte, disseram não pode ser impresso, o voto vai continuar sendo da maneira que é, apenas o voto eletrônico em que está acontecendo hoje, tá? Então, entre discussões, vamos ao voto impresso, não vamos ao voto impresso, o povo quer, mas não há como fazer. Então, nessas idas e vindas, então vários questionamentos aconteceram e o povo, de uma maneira geral, como eu disse algum tempo atrás, as opiniões divergem. Quem sabe o que está acontecendo, e lembrando que hoje o brasileiro é muito mais consciente do que está acontecendo na política, há muitos, nós sabemos dos bastidores, nós corremos atrás. Hoje existem vários canais independentes que dão várias visões, várias opiniões com relação ao que está acontecendo na política. Então, armado disso, a sociedade está mais consciente do que está acontecendo. Então, como eu disse, alguns confiam, alguns não confiam, e alguns simplesmente não sabem o que está acontecendo, e eu acredito que seja até ou por algum desinteresse, mas mais ainda por falta de acesso à informação, como eu disse anteriormente. À medida que o acesso à informação vai chegando, as pessoas ficam mais informadas e questionam mais. Voltando a dizer, o próprio Fachin veio na televisão e diz: quem questionar é antidemocrático. Será? Então, em 2021, mais ou menos em agosto de 2021, numa das lives que o nosso presidente Jair Bolsonaro faz semanalmente, em agosto de 2021, ele trouxe este relatório da própria Polícia Federal,
dizendo, olha, não é auditável, não é confiável, qualquer um pode hackear. Inclusive, houve um hacker que passou, inclusive ele é português, ele foi preso, está preso em Portugal. Ele alegou, né, ele disse, eu estive dentro do sistema eleitoral de vocês durante, eu não me recordo se foram 6 ou 9 meses, foram meses, durante todo este tempo e ninguém percebeu que estava aqui. Então, quando o TSE quando ele falou, eu estive aqui, eles mandaram verificar o sistema. Existe um comando, né? Eu não sou nerd nessa área de computador, mas segundo o que a mídia diz, log significa cada lugar e cada comando, tudo que você faz dentro do sistema, este log diz, fez isso, deu tal comando, esteve aqui, aqui, aqui. Só que o sistema eleitoral, ao verificar isso, ao invés de primeiro fazer um backup, aconteceu um erro e tudo isso foi apagado, ou seja, não tem como comprovar ou mostrar o que este hacker fez ou deixou de fazer. E o interessante é que o TSE hoje alega tanto que o sistema é tão confiável, mas em alguns momentos, especialmente quando o Bolsonaro recentemente foi à Rússia, foi, se não me engano, o Fachin, o Barroso e alguém mais, se não me engano, o Alexandre de Moraes, eles foram publicamente dizendo, olha, a Rússia, hackers russos estão tentando intervir, hackear o nosso sistema eleitoral, que a propósito não era nem o momento, não era nem educado, era um momento sensível que alguns da mídia diziam, sim, Bolsonaro vá e tenha boas relações com a Rússia, e outra parte da mídia dizia, será um dano, será ruim para o Brasil, porque está começando uma guerra, e não é bom que o Brasil esteja envolvido, esteja visitando a Rússia nesse momento de contenda entre a Ucrânia e a Rússia. Então, as opiniões divergem. E nesse momento muito sensível, o que o nosso TSE fez? Ele foi a público e disse, olha, a Rússia está tentando intervir, hackers da Rússia estão tentando intervir no sistema eletrônico. Why? Peraí. Não é o TSE que diz, esbraveja ao tempo todo que o sistema que é inviolável, que é confiável e que não há ninguém ou nada que possa intervir nas eleições, que é um sistema totalmente seguro. Então, o próprio TSE, ele se contradiz nos seus próprios dizeres em alguns momentos que não são tão inteligentes de fazer, mas por algum motivo político isso acontece. Então, como eu tinha dito, em 2021, nesta live, quando o Bolsonaro disse, olha, existem essas brechas, houve um hacker lá, e o sistema não é confiável, ele não é auditável. E o interessante é que ao invés da mídia, a mídia convencional, dizer, olha, Bolsonaro diz que, ou em 2016 a própria Polícia Federal disse que em outros momentos, também em 2014 foi relatado que o sistema não é confiável. Em vez de reportar tudo isso, o que eles disseram? Bolsonaro apresenta documentos que eram documentos que foram classificados como, agora eu vou esquecer a palavra em português, documentos privados, já vou lembrar a palavra, né? Que em inglês se diz classified, ou seja, lacrados, que ninguém pode ter acesso. Mil perdões, eu esqueci a palavra agora, mas anyway, eu não vou poder editar aqui porque eu não sei como fazê-lo. Então, era um documento privado que não tinha acesso, e o Bolsonaro cometeu o crime de publicizar isso. Então, qual que é pior? O presidente publicizar algo que não tinha nenhum veto, que não tinha nenhum resguardo dizendo, né, fechado, não pode, na época não era, mas a partir do momento que ele publicizou, eles foram lá e colocaram. Não pode, tá fechado, tá lacrado, ninguém pode fazer. Então, o que a mídia, o TSE se preocupou? Se preocupou em o Bolsonaro publicizar algo que não deveria ser publicizado, na verdade, no momento não estava, ou o fato em si das eleições, do sistema eletrônico não ser totalmente confiável. Mas aí você diz, Viviane,
o Bolsonaro ganhou as eleições com esse sistema. Ele não está feliz, ele não deveria ser o primeiro a estar suportando, estar elogiando, estar ao lado desse sistema. O que ele argumenta é que alguns canais independentes, alguns repórteres independentes falam o seguinte: era para ele ter ganho já no primeiro turno, mas houve uma quantidade, inclusive este próprio hacker, ele disse que ele foi pago para tirar votos de Bolsonaro. Só que, segundo uma jornalista, Regina, alguma coisa, não vou lembrar o nome dela agora, segundo uma jornalista, ela disse: olha, por que nós devemos nos preocupar mais com essa eleição agora do que nós nos preocupamos com a outra? Por quê? Antes eles não estavam preparados, porque o Bolsonaro era um azarão, ninguém dava moral para ele, etc, etc, etc. Só que eles não estavam preparados para essa quantidade de votos. Então, por mais que eles tivessem tirado, vamos dizer, 10 milhões, 15 milhões de votos, eu não tenho esse número correto, que é muita coisa para quem ganhou 50 votos, 50 e poucos votos, 56 milhões de votos, 10 ou 15, quantos por cento? Talvez 20% de votos, é muita coisa. Então, na época, eles não estavam preparados para este volume. Hoje, lembrando aqui, né, só abrindo esse parêntese aqui, lá no meu canal eu tenho, entre outros vários vídeos que eu tenho lá sobre os assuntos que eu já falei para vocês, tem um sobre o Lula na capa do The Times, o que as ruas dizem e o que a mídia diz. O primeiro candidato que tem muita preferência, como ele é acompanhado no público, em ambientes fechados ou não, abertos ou não, e como o Bolsonaro é acompanhado nas ruas. Então você sabe que você está muito perto, e você está nas ruas, você está todos os dias reunido com a sua família, com a tia do Zap, com a vozinha, com as pessoas que estão vestidas de verde e amarelo, então você sabe qual é essa diferença. Então era para ele ter ganho já no primeiro, ele alega, né, e algumas repórteres, como eu disse, repórteres independentes afirmam isso, que era para ele ter ganho já no primeiro turno, só que como houve esse desvio de votos, ele teve que ir para o segundo turno e nós sabemos o que aconteceu. Então, hoje, segundo alguns repórteres independentes, hoje o sistema eletrônico, o sistema, né, o establishment, sabe que ele vai ganhar um volume muito maior de votos. Só que nós tememos que eles estejam muito preparados para isso e, de alguma maneira, ele possa ser prejudicado. Então, em setembro de 2021, ele lança essa live. E nós vimos que, então, muitas pessoas, como eu disse anteriormente, estão muito mais a par do que está acontecendo, estão indo às ruas, estão pedindo transparência, estão pedindo democracia, estão pedindo eleições limpas, e nós lembramos aí que em setembro de 2021, ou seja, o ano passado, houve uma das maiores manifestações e uma das demandas era democracia, o direito de falar, né, o free speech, esqueci agora a palavra em português, direito de falar, direito de expressar a nossa opinião e também o voto impresso. Infelizmente, tinha ali algo na Câmara para poder passar, infelizmente não passou e etc. Mas outra coisa também que nós devemos analisar, questionar é quem que está à frente do nosso TSE hoje. Nós sabemos que 7 dos 11 ministros que estão lá hoje foram empossados, foram colocados nos governos anteriores. E eu, pessoalmente, nunca vi tanta interferência do STF, que lembrando que o mesmo STF é o mesmo que controla e que governa e que administra o TSE, que é o sistema eleitoral. Então, tanto o TSE como o STF é praticamente o mesmo órgão, como a outra divisão, né? E são os mesmos juízes, ou seja, 7 dos 11 foram colocados pelos governos Lula e pelos governos Dilma. Lembrando que, como eu disse há minutos atrás, eu nunca vi tanta interferência. Uma das últimas que eu vi, além de... são outros vídeos também que eu quero fazer com vocês.
além deles estarem interferindo tanto, nunca houve tanta interferência quando ainda na época que o próprio Bolsonaro, que é uma das atribuições do presidente, seria ver quem dirigia a Polícia Federal. Ele não pôde fazê-lo porque alegaram que ele estava interferindo na Polícia Federal. Um outro momento, recentemente, o governo federal diminuiu a alíquota ali, né, ao invés de você pagar tantos por cento no IPI, do imposto na linha branca, nos industrializados, em vez de pagar X, ele diminuiu a carga tributária de 25 para 35, então ele diminuiu a alíquota do imposto. E o que aconteceu algumas semanas atrás? O Alexandre de Moraes foi lá, lógico, aí eles podem argumentar, o STF pode argumentar, não, o STF só vai entrar quando ele for provocado, ou seja, algum partido tem que entrar contra ou a favor de determinada decisão do presidente. Mas não é atribuição do presidente fazer isso ou aquilo. Ok, a Câmara, o Senado, eles têm o poder, né? Eles têm, porque eles também representam o povo. Mas peraí, a maioria não decidiu, o presidente não decidiu, o presidente não teve votos da maioria. E o que é melhor para o povo? Mais imposto ou menos impostos? Então, aí o Alexandre de Moraes foi lá e vetou, falou, não vai poder diminuir isso. Ou seja, essas interferências e tantas outras. Nunca vimos um STF tão ativo, nunca vimos tantos partidos tão ativos, nunca vimos tanta grita acontecendo como nós estamos vendo nesse governo. Então, a partir disso, a gente começa a questionar, não sei você, mas alguns começam a questionar essa interação, esta vontade que o nosso voto seja impresso ou não, essa transparência seja tão grande ou não, essa clareza no nosso sistema eleitoral. Agora, em 2022, tivemos aí o TSE com querendo passar aí esta imagem de transparência, de clareza, de honestidade. Eles convidaram, entre outros órgãos, as Forças Armadas. Você que está no Brasil deve estar acompanhando isso um pouquinho mais perto. Então você sabe que as Forças Armadas foram convidadas para poder participar, para verificar, para dizer, olha, realmente é confiável, realmente é seguro. Só que eu não sei o que eles esperavam. O certo é que as Forças Armadas têm um departamento de inteligência, de guerra, nessa área de internet, de hackers, etc. Eles têm um conhecimento muito grande, uma autoridade muito grande. Eles verificaram o sistema e eles elaboraram um documento de mais de 700 páginas, com em torno de 89 pontos. Disseram, estes pontos aqui têm que ser observados. Inclusive, houve uma certa discordância, uma certa, vamos chamar de rusga, mas me perdoe, talvez não seja a palavra correta para esse momento, mas é o que estou me recordando, uma certa indisposição entre o TSE e as Forças Armadas, porque o TSE pegou esse documento, guardou, não publicizou, não apresentou o relatório, que não disse publicamente que queria, guardou aquele documento, ficou quieto e não se pronunciou. As Forças Armadas, há poucos dias, disseram, olha, se vocês não publicizarem, nós vamos publicizar. Nós vamos dizer o que as Forças Armadas acharam e sugerem nesse sistema eletrônico que nós temos hoje. Aí, nós vimos essa semana o Fachin vindo a público dizendo, olha, quem coordena, quem decide, quem manda nas eleições é o TSE. O órgão que é responsável para que toda nossa votação nas nossas eleições ocorrência é o TSE. Nós teremos menos botas, nós teremos, quando ele diz isso, ele quer dizer, teremos menos intervenção das Forças Armadas. Ele também disse, né, será uma eleição desarmada, ou seja, aqui nós somos o povo do bem, que a gente não usa armas, não usa força, não usa truculência, não temos credibilidade, o outro órgão não tem. Então ele veio a público e disse, olha, quem coordena, quem manda, e nós sabemos que o TSE é aí um dos poucos países que tem esse sistema eletrônico, que tem este TSE, o Tribunal Superior Eleitoral,
o Brasil é um dos poucos países que tem isso. Então, eles que fazem, eles que controlam, eles que organizam, que fazem as regras e fazem as leis. Por mais que haja leis que hajam na Constituição, não vou poder dizer nada aqui, né, quanto a cumprimento da nossa Constituição recentemente. O fato é que os ânimos estão se agravando, como eu disse bem no comecinho. Há pessoas que sabem o que está acontecendo, outros que não estão acontecendo, uns confiam, outros confiam no sistema, mas o fato é que o brasileiro, de uma maneira geral, está brigando por um sistema justo, um sistema que ele tenha confiança. Como eu disse, qual é o sistema de voto que nós queremos, que a maioria das pessoas quer, que o próprio presidente está brigando por transparência? Um sistema em que você aperte o número, como aconteceu em casos passados, da pessoa apertar um número e sair a fotinho de outra pessoa. Houve uma outra eleição, se não me engano, recentemente, eu não sei, acho que era uma vereadora que, né, fez o print ali na tela do celular dela, dizendo eu tenho tantos votos. Só que quando terminou a apuração, eu tinha menos votos. Como é? Votos diminuindo? Não existe isso. Aí, voltando à questão das Forças Armadas. Então, eles fizeram um documento de 700 páginas, fizeram 89 pontos que deveriam ser corrigidos, digamos assim, e o principal que eles fizeram. Dentro do meu canal, eu copiei ali o vídeo que eu vi no canal de alguém, e eu coloquei lá uma reportagem em que eu não vou dizer aqui o nome da emissora, que eu não quero ser processada, fez uma reportagem ainda em 2014, dizendo, olha, o sistema eletrônico trabalha assim, poucas pessoas têm, tá lá no canal, vai ver, por favor. Poucas pessoas têm acesso, apenas 23 pessoas têm acesso à contagem final, quando chega de todos os estados, de todos os municípios, que todos mandam para vamos chamar de computador, né, para o computador do TSE, apenas uma sala de 23 pessoas na época, não sei se aumentou, se variou, mas é o certo, de 210 milhões de brasileiros, apenas meia dúzia de pessoas têm acesso e pode coordenar. E o que acontece neste trâmite, eu não posso dizer, não posso afirmar. Mas o que nós gostaríamos? Qual sistema que nós gostaríamos? Algo que nós votássemos, apertasse o dedinho, aparecesse a foto, houvesse uma impressora que dissesse, olha, votei no fulano, está escrito fulano e vai para essa caixinha, vai para essa urna. Isso é tudo que o brasileiro quer e tem tentado nos últimos anos, como eu disse para vocês, política, eleições não era o nosso prato do dia. Hoje é o nosso prato do dia. Então, de 1996 a 2022, quase 26 anos se passaram e o nosso sistema não foi atualizado. Os ânimos estão acirrados. As Forças Armadas sugeriram que, neste último momento de que acompanhasse todo esse último processo e toda a informação que o TSE recebesse, as Forças Armadas também recebessem. Viviane, as Forças Armadas têm esse direito? Sim, porque eles são o guardião da Constituição. Por mais que haja canais, esses dias eu vi um comentário de alguém dizendo, descredibilizando as Forças Armadas, que eles não são um órgão para isso, que eles estão lá apenas para fazer várias coisas, mas não coisas não tão importantes, não tão relevantes para o futuro do nosso país, quando na verdade eles são. Eles estão na guerra, eles estão nas calamidades, eles estão no próprio suporte das eleições, levando urnas, levando para Amazonas, para lugares que não têm acesso, coordenando, transportando. E agora, lembrando, eles foram convidados para que houvesse esse ar de maior transparência, de credibilidade. E quando essas sugestões são feitas, vem alguém e fala, não, o TSE não vai ter tantas botas e vai ser uma eleição desarmada, descredibilizando a instituição. Este é o que está acontecendo. Vamos aguardar os cenas dos próximos capítulos, mas eu convido você que fique mais atento, que preste mais atenção, que é o futuro do nosso país. Se você tem consciência das últimas coisas, mais da Lava Jato, etc., houve erros na Lava Jato, sim, houve erros, mas os crimes estão lá, estão no YouTube, e eu convido que você assista. Se você gosta de Netflix, alguém disse que o Brasil não é para amadores, e que a nossa política
não achata. Diz aqui, no Brasil a gente não morre de tédio, ou seja, está acontecendo muita coisa, melhor que House of Cards, melhor do que Suits, melhor do que qualquer outra novela mexicana, novela maravilhosa que você tenha feito. A política, a partir do momento que você achar, que você entendeu o que está acontecendo, que a nossa vida, os nossos passos estão muito relacionados à política, às decisões, às eleições e tantas outras coisas que estão acontecendo. Eu, quando eu era criancinha, eu ouvi dizer essa frase, que se não me engano foi Bertold Brecht, dizendo que da política sai o menino de rua, a prostituta e o preço da farinha e tudo mais. Então a gente não sabe disso, não sabia disso, mas a partir do momento que nós entendemos isso, a gente começa a prestar atenção e sim, ainda somos famosos pelas nádegas, pelos seios, pelo samba, pelo sertanejo, mas graças a Deus estamos mudando. Muito obrigada por ter estado aqui. Desculpe ser tão grande, mas é tanta coisa que a gente tem que conversar. Mas eu tentei atualizar você um pouquinho, explicando, né, esse histórico de mais de 26 anos das nossas urnas eletrônicas. Viviane, o que você gostaria de me pedir? Que ajude nesse trabalho. Como, Viviane? A forma mais fácil, se inscreva no canal. Eu tenho um canal aqui no YouTube, esse que você está vendo, logicamente, divulgando o Brasil e também em inglês, Detangling Brasil. Se você estiver em qualquer lugar do mundo, estiver vendo, tiver um amiguinho, né, que se interessa um pouquinho ou te faz algumas perguntas, se você quiser, indique o canal, eles têm algumas explicações, alguns esclarecimentos lá, e eu acho que vai ajudar também, e eu quero trabalhar um pouquinho mais. Estou no Instagram, divulgando o Brasil e Detangling Brasil. E eu tenho projetos. Quais são meus projetos? Fazer documentários, fazer entrevistas. Eu tenho coragem de conversar com um monte de gente que você nem faz ideia, de Paulo Guedes para cima, presidentes para baixo, para cima, para baixo. Eu tenho coragem de conversar com todo mundo. Só que eu preciso de notoriedade, que esse canal cresça, para que quando eles ouvirem o nome do canal, eles possam aceitar com que eu venha conversar e fazer perguntas que eu tenho certeza que você gostaria que fosse feito. Qual que é o intuito disso? Para que o nosso país cresça, para que existem outros canais, existem, mas existem alguns que vão chegar até a mim. Eu gostaria muito que você me ajudasse. Se inscreva, vá lá no sininho das notificações, dê o seu gostei ou o seu não gostei e faça algum comentário, porque o comentário também ajuda como eu vou dizer em português, eu disse agora no outro vídeo, quando você faz um comentário, vai dando relevância para o canal. E se você quiser contribuir, estou aí estudando maneiras que você possa, se você quiser, segundo a sua generosidade, para que tudo isso aconteça. Eu tenho um projeto, estou conversando com um jornalista no Brasil, para poder fazer um jornal diário, em inglês e em português. Mas para isso eu preciso da sua ajuda. Muito obrigada, muito obrigada. Deus abençoe você e a sua família e Deus abençoe o nosso país. Beijo grande. Tchau, tchau.